Olá, minha gente, boa noite. Hoje vamos mais um videozinho e hoje vai incentivo para vocês que dizem que não tem, está com 60, 70 e não conseguiu juntar um trocado até hoje. Então, esse vídeo vai para vocês. Gente, eu comecei aos 71 anos. Aliás, eu não comecei assim. Eu desde nova eu guardava todo mês R$ 200, mas só que era na poupança. Não era investimento, até porque eu nem sabia o que era investimentos, né? Eu via falar, mas eu achava que era coisa só para rico. Eu nem me interessava, porque eu falei, coisa para rico. Só que aí, depois dos 60, acho que a minha inteligência foi avançando e eu comecei a entender, né? Comecei a assistir muito vídeo e tal, comecei a entender um pouquinho o que era. Só que eu ficava pensando, né? Que eu já estava com a idade avançada, aí falei, pô, vou investir para quê, né? E ouvi também pessoas falando para mim, ouvia pessoas falando no próprio vídeo, inclusive, eu vi um homem falando, uma senhora de 54 anos que queria começar a investir e ele praticamente desanimou ela, dizendo: pessoas acima dos 50, 60 anos não devem se arriscar em fundos nem em ações. Ô, gente, que bobagem. Mas a gente escuta isso, né? Você fica retraída, fala: ai, não vou arriscar, não. O cara que é entendido está dizendo isso. Mas como eu sou teimosa e eu não ligo para o que as pessoas falam, eu ligo para o que eu quero e o que eu sinto. Eu, aos 70, não, mas ainda fiquei 10 anos sem investir, né? Eu pensei, comecei a entender alguma coisa sobre investimento eu com 60 anos. Mas aí fiquei com medo, né? Porque ficava ouvindo as pessoas dizer: tá com a idade avançada, já tá perto de morrer, quer investir dinheiro para quê, não sei o quê. Eu não fiz, e com isso se passaram 10 anos. E aí depois de 10 anos, eu já estava com 71 por aí, eu falei, poxa, me desanimaram dizendo que a minha idade estava avançada, eu com medo, né? Aí não investi. E já se passaram 10 anos, eu estou com 71 e nada aconteceu. Aí eu falei, quer saber? Se eu tivesse investido, começado a investir, eu estaria com uma graninha boa, né? Mas não, fui na conversa dos outros. Aí falei, quer saber? Vou investir. Aí comecei, gente, com 70 ou 71, por aí, não me lembro bem. Mas com 70, 71. Gente, eu fiquei tão feliz. E sou feliz, eu me divirto, sabe? Eu gosto. Eu tenho 70 e poucos por cento é, no dinheiro, na renda fixa, tá? Eu não... E investimentos, assim, fiz em ações, eu tenho 24%. Eu só invisto por enquanto nesses dois. Eu pretendo me alongar mais um pouco, mas como eu sou difícil de aprender as coisas, os dois que eu sei, eu sei mais ou menos até hoje é o fundos imobiliários e ações, né? E o guardado lá em renda fixa. Então, eu tive medo de me arriscar em outras coisas. Para não dizer, eu comprei uns bitcoinzinhos, mas também não fui fundo não com medo, né? Porque é uma coisa que eu também não conheço bem. Então, o que eu não conheço, eu não gosto de ir a fundo. E agora teve época que me deu lucro, tá? Me deu um lucrozinho, eu acabei vendendo e transformei em dinheiro guardado. Mas agora, no momento, ele está caindo. E ainda bem que eu não tenho investido mais nele, porque eu acho que isso aí é mais para o futuro. E o futuro a Deus pertence, não a mim. Então, não quis me aprofundar muito em Bitcoin, não. E aí estou perdendo mais pouquinho, que eu também não investi grandes coisas, não. Agora,
fundos imobiliários e ações, gente, eu adoro. Eu gosto, para mim é assim, lógico que eu gosto de ver os rendimentos, né, os dividendos, mas é uma diversão também para mim, entendeu? Eu gosto de estar todo dia ali olhando, aí quando sobra um dinheirinho vou lá, compro, entendeu? Eu gosto de todo mês estar vendo ali meus rendimentos, né, meus dividendozinhos, aí reinvisto, isso para mim é uma distração. Aí eu ganho dinheiro, né? Sou sócia de várias empresas, sóciazinha desse tamanho, mas sou, né? E, e ainda ganho dinheiro, né? Ainda recebo uns trocadinhos, né? Que até quando eu comecei aqui em casa, todo mundo falou, vai viver de centavinhos, não sei o que, centavinhos esse, que hoje já me ajuda, já dá para me pagar uma conta d'água, uma conta de luz, entendeu? E depois dá para me fazer umas comprinhas se eu quiser ir num sacolão, faço umas comprinhas boas e ainda sobra. Dá para fazer até uma meia comprinha do grosso, né? Mas eu não, graças a Deus, não, deixa ele lá, deixa ele rendendo. Vai multiplicando cada vez mais. Até onde vou chegar eu não sei, mas tá lá. E se eu não usufruir, fica para meus filhos, né? Mas eu espero usufruir sim, que eu pretendo viajar, né? Então deixa ele rendendo lá, que o dia que eu fizer a viagem dos meus sonhos, ele tá lá. Vai me quebrar um galhão. Aí eu vou tirar. Mas é isso aí, gente. Então, eu estava falando para teve uma pessoa que mandou mensagem para mim no meu zap dizendo, já estou com 60 e poucos anos e não tenho um tostão. Amiga, você não tem porque você não quer. Procure assistir vídeos, tá? O que me incentivou foi vídeos, apesar que eles falam que não é nenhuma indicação, entendeu? Mas eles falam isso porque se você investir e se der mal, porque investimento é risco, né? Se você tanto pode crescer como pode perder, né? E aquele lance, você sabendo investir bem em bons FIIs, em boas ações, a tendência é você se dar bem. Mas se você, por um acaso, não conhece bem o que você está investindo, você corre risco de perder. Então, é por isso que nenhum de nós indicamos, fulano, investe nisso aqui, investe naquilo ali, não. Eu dou as dicas do que eu faço, do que eu invisto. Eu conto para vocês o que eu invisto, né? As ações que eu invisto, os FIIs que eu invisto, que eu analiso bem eles e graças a Deus, a minha carteira está boa, está excelente. Eu só teve uma vez que teve um FIIzinho aí que estava me dando uma dor de cabeça danada, aí mesmo tomando prejuízo eu passei ele para frente, nem esquentei, porque não estava me acrescentando nada ali, aí eu desfiz dele. Mas no mais, graças a Deus, está tudo bem, estou tranquila e olha, falo para vocês, quem não começou, comece. Comece assistindo vídeos, tem muitos profissionais aí bons que dão excelentes dicas, né? Mas você também não tem que ir só na dica dos outros. Você tem que analisar, procura analisar, estudar em que você vai investir para ver se a empresa é boa, entendeu? Se tem, por exemplo, shopping, quantas lojas tem, quantos shoppings tem, galpões, quantos galpões tem, quantas lojas tem. Porque se tiver um ou dois só, a tendência é aquele desalugar, você já vai correr risco, né, de pouca renda. Então, um shopping que tem várias lojas, mais de 10, 20, 30, e não tem vacância, né, que vacância, para quem não sabe,
as lojas vazias, a quantidade de lojas vazias, vamos supor, tem 4, 5, 10, aí dependendo da quantidade que tiver ali naquela, por exemplo, se tem 10 lojas e 6 ou 8 estão vazias, que é a vacância, aí já começa a preocupar, porque você vai receber dividendos dessas 8, né? E aí vamos que ela fica desalugada essas 8. Aí você só vai receber o quê? Se tem 10 e essas 8 estão desalugadas, você só vai receber de 2. Aí vai receber pouquinho, né? Então não compensa. Então você tem que analisar bem. Tem o Investidor 10, tem o Google, você pode analisar as empresas, procurar saber a situação dessas empresas, né? Se tem uma boa administração e tudo. E por aí você vai saber em que investir, né? Em que empresa investir. Eu, graças a Deus, até aqui tenho feito boas escolhas, né? Mas eu estudo, eu vou lá, eu analiso. Só teve uma vez que me deu um prejuízo, mas é uma empresa que eu nem esperava. Ela era ótima, excelente, pagava sempre em dia os dividendos e tal. Então, eu não analisei, eu estava no começo e eu não me preocupei em analisar a empresa. Tá me pagando, tá pagando bom dividendo, todo mês. É uma empresa conhecida, não quero nem saber, e não liguei. Aí quando vi, de repente, essa empresa começou a baixar, e ficou quase não valendo nada e não pagando mais dividendos. Aí eu perdi. Aí o que eu fiz? Quando eu vi que eu estava só tomando prejuízo, eu acabei vendendo ela assim mesmo com prejuízo. É melhor você se livrar de uma coisa que te dá prejuízo do que você ficar com aquela esperando ver se vai crescer de novo, sendo que eu já tinha analisado e vi que ela não cresceu. E até hoje, tanto é que já tem mais de ano e ela tá a mesma coisa até hoje, né? E baixou, né? E lá embaixo, então, não perdi grandes coisas, não. E no mais, hoje em dia está tudo bem. Tenho 74% investido em renda fixa, né? E na minha carteira tenho 24%, que está muito bem de saúde. Está muito bem de saúde, obrigado. Tenho feito bons investimentos. E em boas empresas, né? Só bons investimentos. Tenho investido em boas empresas que até agora está tudo bem, graças a Deus. Não tem.